Galera, com muito amor e muito carinho que eu venho aqui hoje compartilhar a minha história com vocês. Eu sei que no Insta a gente já tem isso nos destaques, mas a gente vai... eu vou colocando muitos destaques, então fica lá no final, ninguém mais acha. E também é uma forma de poder ter gravado e um fácil acesso. Bom, vou começar desde o comecinho para vocês entenderem que, não só comigo, mas como qualquer pessoa, a forma como a gente vive as coisas, como a gente é criado, tudo que a gente passa, aquilo vai fomentando o caminho onde vamos vivendo. Não quer dizer que aquilo é o seu destino, mas ele te faz de quem você é. Minha mãe e meu pai me tiveram muito cedo. Minha mãe me teve, acho que quando ela tinha 21 anos, meu pai tinha 22. Minha mãe, inclusive, casou grávida no casamento. Fui no casamento da minha mãe, ela estava grávida de 4 meses. Então, eles não tinham muita estrutura, né? Eles estavam começando a construir a vida e eu já estava lá, né? A intrusa que chegou rápida, que chegou cedo. A minha pressa era tanta de vir que eu até passei da hora na barriga. Minha mãe teve que correr depois para me tirar, teve que fazer cesárea, porque eu já estava passando da hora na barriga, né? Eu já estava em sofrimento fetal de tão acelerada que eu tava, tipo, vamos que eu quero chegar pro mundão, que eu tava a fim de chegar logo, né? E aí meus pais tiveram bastante dificuldade de começar a fazer as coisas, trabalhar e tudo mais. Então, desde sempre eu fui criada pela minha avó. Então, pra minha mãe e meu pai poderem trabalhar, minha avó ficava em casa, minha avó não trabalhava, minha avó era do lar, então eu fui criada pela minha avó. E olha que coisa louca, a única pessoa que empreendia na minha família era o meu avô paterno, que hoje já faleceu, e eu ficava muito tempo com ele. Ele tinha uma fábrica de tecidos, ele fazia o tecido mesmo, então eu lembro a fábrica era gigante, ali na na Rua da Paz, na Chácara Santo Antônio, então tinha aquelas máquinas enormes com as linhas em cima, e você via toda a tecelagem sendo feita e tudo mais. Então esse era o único contato de empreendedorismo que eu tive na minha família, que não deu certo, inclusive quando ele quebrou, ele levou a família inteira junto. Depois que meus pais começaram a trabalhar e tudo mais, eles foram construindo algumas coisas. Meu pai e minha mãe tiveram uma época financeira boa, que eles compraram um apartamento, financiado, obviamente. E aí, quando meu avô quebrou, acho que o imóvel tava lá no rolo, enfim, perdemos. Tivemos que morar de favor na casa do meu avô. Eu falei era meu avô materno que tinha a fábrica. Falei paterno, né? Meu avô materno. E meu avô paterno falou assim, olha, eu tenho uma casinha lá na zona periférica de São Paulo, lá no Jardim Santo Eduardo, eu não uso, né? Meus avós moravam aqui na Vila Cruzeiro, do lado da Chácara Santo Antônio, aqui em São Paulo. Ele falou, ó, vocês podem ir pra lá, vocês ficam lá, né? Então ele cedeu a casa, quando perdeu, a gente não tinha nem pra onde ir. A gente ficou um tempo até morando na casa dos meus avós. Só que pensa, minha mãe, meu pai, eu, já tinha meu irmão. Minha avó falou assim, cara, não tá dando essa casa aqui. Vão pra lá, se vira, vai pra lá. Eu lembro até hoje, quando a gente pegou as coisas da casa da minha avó e foi morar lá. Era bem longe, a gente morou lá, cara. Eu cheguei a morar lá, eu mudei-se lá com uns 10 anos de idade. Saí de lá com 23, 13 anos, eu acho, praticamente, que eu fiquei lá. Então era muito longe. Eu estudava aqui na Zona Sul de São Paulo. Então todo dia de manhã a gente saía de casa às 5 da manhã, vinha aí meu irmão dormindo no carro, meus pais deixavam a gente na escola, a gente estudava, depois aí ficava um pouco à tarde na casa da minha avó, até meus pais chegarem e levar a gente embora de volta pra casa. Então eu fiquei nessa rotina muito louca de ir até Jardim Santo Eduardo todos os dias. E a gente passou por bastante dificuldade, e uma das coisas mais incríveis que eu tiro o chapéu pros meus pais é que eles nunca, de forma alguma, transpareceram isso pra mim e pro meu irmão. Então, a ponto de, puta, estão vindo buscar o carro, sabe assim? Mas a forma como meus pais levaram, eles podiam estar super apertados de grana, era aquela coisa super bem contadinha. A gente não tinha dinheiro pra viajar, a pizza era contadinha, né, no final do mês e tudo mais. Cinema era, assim, um luxo ir no cinema, era tipo o evento da vida ir no cinema, né? Só que, olha que coisa louca, eu não tenho isso como um trauma, eu tenho isso como minha história, como faz parte de tudo que eu vivenciei, mas meus pais jamais deixaram isso de uma forma assim, pesada, sabe, assim. Tanto é que todos os momentos que eu tenho de infância são sempre momentos brincando, momentos praticando esporte. Então, a gente, tudo bem, não tem dinheiro pra fazer diversas coisas, meu pai sempre arrumava alguma coisa pra gente brincar de esporte em casa. Então, desde pegar colchão dos quartos, jogar na sala, a gente brincar de bater em bexiga, desde ficar jogando bola em corredor, bola de meia, sabe? Então, a gente tava sempre fazendo alguma coisa mesmo dentro de casa. Então, isso trouxe uma leveza muito grande pra minha infância e pra infância do meu irmão. Só que eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Tanto é que uma das grandes frases que minha mãe sempre falava pra mim, ela falou assim, não sei quem você puxou, porque eu não sei de onde vem tanta coisa assim que você quer. Eu falava assim pra ela, quando eu crescer, eu quero ser rica, porque eu não quero precisar lavar louça. E toda vez que ela falava isso, minha mãe abriu um olho, arregalava um olho desse tamanho, porque a gente tinha uma crença muito ruim em relação ao dinheiro. A gente achava que quem tinha grana era ruim, não tinha boa índole,
A gente cresceu vendo novela, e a novela é basicamente isso, né? Você vê todas as pessoas que são da zona periférica felizes, e eu tava na zona periférica e eu era feliz, então eu correlacionava com aquilo, e eu via que todas as pessoas na novela, que eram ricas, milionárias, não sei o quê, eram as piores pessoas da face da terra. Então, chegava até um ponto de eu começar a entender de trânsito e, sabe, assim, não querer dar passagem pra um cara que tinha um carrão, porque eu já relacionava porque ele tinha dinheiro, então ele não era uma boa pessoa, ele não merecia que eu desse passagem pra ele no trânsito. Olha que loucura como foi crescendo a mentalidade em relação a dinheiro. Então, e a minha mãe olhava aquilo e falava assim, cara, eu não sei de onde você puxou querer ser rica, pensar em dinheiro e essas coisas. Ela sempre falou isso, né? E eu sempre fui muito sonhadora e eu comecei a praticar esporte. Depois minha mãe me inscreveu na ACM, que é a Associação de Moços, gente, até esqueci. Associação Cristã de Moços, é isso. Que eu tava pensando no inglês, que é o IMC. E aí eu fazia natação Santo Amaro, jogava handball e tudo mais, e aí todo mundo tinha um tênis, um stable, que quem joga handball sabe qual que é, aquele azul com as listras e tudo mais, eu sempre quis aquele tênis. E eu sempre gostei de tênis e eu nunca tinha dinheiro pra comprar tênis. Então, por exemplo, na minha época de escola, eu amava All Star. As minhas amigas tinham tipo um All Star vermelho, um verde água, um rosa. Só que a gente não tinha dinheiro pra isso. Então a gente comprava, por exemplo, um Tex, que era uma marca do Carrefour. Eu lembro isso até hoje, eu até já gravei um vídeo falando disso, que eu lembro do cheiro do tênis, sabe? Eu lembro eu calçando o tênis, mas não era um All-Star. Eu lembro até hoje quando a minha tia me deu um All-Star, era um rosa, todo florido, eu falei, nossa, fiquei encantada com o All-Star, talvez até por isso que eu tive uma coisa tão reprimida quando eu comecei a ganhar dinheiro de comprar muito sapato. Eu torrei praticamente todo o meu dinheiro comprando sapato. E aí, quando eu fiz, estava perto dos 16 anos, eu falei pra minha mãe que eu queria muito um stable. E ela falou assim pra mim, tá bom, eu vou achar um stable pra você. Ela tinha um contato de alguém que tava na Adidas e que tinha contato em outlet, essas coisas, e ela achou um stable, mas que não era a última geração, era tipo 3 gerações pra trás. Então as listras eram mais finas, ele não era tão bonito e tudo mais. Era bem masculino até o tênis. E olha, minha mãe chegou super feliz, cara. Eu dá até emoção de falar, porque eu sei, hoje sendo mãe, eu sei o que ela sentiu de não poder dar o que o filho gostaria de fato, né? E eu fiquei tão puta, 16 anos, zero noção da vida, porque eu queria o tênis. Ela falou assim pra mim, você vai começar a trabalhar pra dar valor ao dinheiro. Então no meu final do meu segundo colegial, tipo dezembro, ela me inscreveu, novembro pra dezembro, ela me inscreveu num curso que chama Menor Aprendiz, que era ali no Largo 13. Então acho que era todo 2 vezes na semana, eu não lembro. Eu ia lá pra aprender várias coisas de escritório e tudo mais. E aí as empresas buscavam menores aprendizes, e aí esse curso mandava a gente pra fazer entrevista, e eu fui. E o dia da minha entrevista, olha que coisa louca, foi no dia que a minha escola inteira tava indo no Hop Hari. Então, todo mundo mudando pro terceiro colegial, última data, não sei o quê, último ano, não sei o quê, e eu não fui. Enquanto tava todo mundo se divertindo, eu, dos 15 para os 16 anos, estava fazendo uma entrevista de emprego para ser menor aprendiz e ganhar R$450 por mês. Então, daí que a gente já começa a ver questão de escolhas, né? Eu poderia simplesmente falar, não quero ir pra entrevista, porque eu quero ir pro Hop Hari, eu quero ir com todos os meus amigos me divertir, sabe? Uma moleca, 15, 16, eu não tenho noção da vida e tudo mais. Acho que eu já tinha 16, porque eu fiz 17, no final, eu fiz 17 no terceiro colegial, eu entrei na faculdade com 17, inclusive. E aí eu fui fazer entrevista, eu passei na entrevista, eu comecei a trabalhar em dezembro como menor aprendiz de uma das maiores agências de notícias do mundo, que é a Reuters. Comecei como assistente de recursos humanos da diretora de RH, e eu aprendi muita coisa. E eu lembro numa das primeiros meses de trabalho, assim, ganhava R$450 por mês. A minha mãe chegou pra me buscar e a minha diretora tinha pedido pra eu fazer um monte de coisa, ficar imprimindo uns papéis, e deu meu horário, eu peguei e fui embora. E eu entrei no carro, minha mãe viu que eu tava um pouco agoniada, porque o que eu pensei? Minha mãe vai me deixar aqui. Minha mãe não vai me esperar, eu preciso ir embora. Tipo, sei lá, amanhã eu me viro, eu vejo como termina esse papel. Eu não tinha muita noção. E ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não, eu tinha que terminar algumas coisas. E, ai, a gente ficou até emocionada. Minha mãe falou assim, foi um dos grandes aprendizados que ela falou pra mim. Ela falou assim, você volta lá e você termina o que você começou. Você nunca vai embora antes de terminar o que você começou. Se você se comprometeu a fazer uma coisa, você faça até o fim, nem que você seja a última pessoa a ir embora. E eu falei, tá bom. E eu voltei rápido, terminei de imprimir, e ela ficou bonitinha me esperando, e foi um dos grandes aprendizados, porque eu tenho certeza que o tanto de profissional que eu me tornei foi por causa desses puxões de orelha que a minha mãe me deu, sabe? E aí eu comecei a trabalhar, queria ser estagiária, comecei a fazer faculdade. Eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade inteira. A gente conseguiu bolsa por onde a gente morava. Acho que eu tinha 20% de bolsa, alguma coisa assim. Eu fiz administração na Embi Morumbi. E todo esse dinheirinho que eu trabalhava, que eu ganhava R$450 por mês, eu guardava. Então eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu tinha 6 meses de dinheiro guardado e eu consegui pagar minha faculdade sozinha. E logo quando eu entrei na faculdade, eles me efetivaram para estagiária. Então, obviamente, meu salário aumentou.
começou a sobrar um pouco mais de dinheiro pra eu pagar a faculdade e continuar vivendo, mas eu lembro que mesmo assim eu vendi o vale-refeição pra poder sobrar dinheiro, aquela coisa já começa a virar uma bola de neve, né? Você precisa de mais dinheiro, você começa a vender as coisas, aí o vale-refeição que é pra você comer, você vende, porque você precisa pagar as contas, aí não tem dinheiro pra você comer, você tem que ficar levando marmita escondida da mãe pra ela não saber que você tá vendendo o seu VR. E aí, nisso, eles me mudaram pra recepção. Eu lembro que eu era, assim, até que o Caio fala, ele falava, meu, você seria a melhor assistente da face da terra, a melhor secretária da face da terra, porque eu era muito eficiente, eu me sentia muito eficiente, e eu falava assim, cara, eu não quero ficar aqui, eu sinto que eu posso ser mais e melhor e tudo mais. E aí, nisso, eu já tava na faculdade, eu comecei a namorar com o Caio logo no primeiro semestre da faculdade, a gente começou dia 17 de abril, então comecei faculdade em fevereiro, 17 de abril eu já comecei a namorar com ele, e aí, todo aquele meu sonho, aquela menina sonhadora e tudo mais, já reacendeu, porque a única coisa que eu vi como oportunidade de crescimento era o mercado, era o mundo corporativo, era a única referência que eu tinha. Como empreendedora, a única referência que eu tinha era o meu avô, que quebrou, e a gente passou muita dificuldade por isso, e também por diversas outras coisas, obviamente. E eu via a carreira sólida da minha mãe como funcionária, ela trabalha numa grande multinacional até hoje, e era a referência que eu tinha. Eu falei, tá bom, mas se eu quero fazer carreira, não dá pra eu ficar numa recepção, eu quero mais. Só que nesse contraponto, eu comecei a ver o Caio, que veio de um viés completamente diferente, desde o avô dele, todo mundo empreendedor, sabe, fazer grana, e cada vez mais que a gente começou a melhorar a nossa relação, eu começava a acompanhar mais de perto como ele fazia dinheiro, e eu começava a ficar extremamente aguçada por isso. Eu falei, cara, eu quero ter essa habilidade de saber fazer dinheiro, eu não quero ficar dependendo de salário, eu não quero alguém depender de falar se eu posso ser efetivada ou não. E aí nisso essa empresa sofreu uma fusão, a Thomson comprou, e aí na recepção eram 2 pessoas, e eu falei, quer saber, eu vou fazer entrevista. E eu comecei a fazer entrevista, contei pra minha chefe, que inclusive é uma amiga, o pessoal até hoje. Eu falei, Gabi, eu quero fazer entrevista em outros lugares, não tô feliz aqui. E aí nisso, eles tinham que mandar alguém da recepção embora, então eu falei, já vamos mandar a Fabi embora, porque a Fabi já não quer ficar aqui. E aí nisso eu consegui uma vaga de estagiária na Cadbury Adams, que depois foi comprada pela Kraft. A Cadbury é quem faz Trident, faz House, faz Babalu, faz chocolate, que inclusive não tem esse chocolate no Brasil, mas é maravilhoso, toda vez que eu vou pra fora eu compro. E eu comecei a trabalhar lá em remuneração. Eu juro que eu não lembro quanto tempo eu fiquei lá, ainda tava namorando com o Caio, ainda tava na faculdade. E aí depois, a Thaís, que trabalhava comigo, que era analista da época, ela falou assim, Fabi, tem uma vaga aberta na GE, acho que você deveria mandar seu currículo. Eu falei, tá bom. E profissionais de remuneração não é tão comum. E aí, num estagiário que já tinha experiência em remuneração, também é muito menos comum. Então, quando eu mandei meu currículo lá, na hora, eu passei na entrevista, a GE pagava um pouquinho mais. E eu falo assim, a minha chefe na Reuters era cascadura. Na Cadbury não era. E na GE era muito. E eu falo que essas pessoas, quanto mais duras elas eram, mais me ajudava a ser melhor, sabe assim? Tipo, porque me puxavam a ser melhor. Na hora que eu tava lá, eu ficava chateada, eu ficava magoada, porque eu achava que era pessoal. Mas no fundo, essas pessoas só me forçavam, e assim, jamais faltando com respeito, mas eram profissionais que exigiam muito de mim. E na hora, quando a gente tá lá sendo exigido, a gente fica puto, pô, não sai do meu pé, fica cobrando. Mas a profissional que eu me transformei por ter chefes que de fato pegavam no meu pé, e eu acredito que eles viam algum potencial pra fazer isso, porque senão eu acredito que eles nem perderiam tempo, eles simplesmente me mandariam embora, me ajudou a crescer demais. Então, a minha chefe já pediu demissão, saiu fora, eu assumi a área sozinha até eles terem a chance de contratar outra pessoa. Ficou eu e a Carol que me ajudava, eu já era analista, a Carol era estagiária da área, pô, ganhei um bônus. Fui reconhecida pelos Estados Unidos porque a gente conseguiu fazer todo o plano de compensação, de aumento, sabe? De performance da América Latina inteira. Eu era analista, gente, 20 anos de idade, pensa isso. E só que aquela coisa de ver o Caio fazendo dinheiro, sempre ficava matutando na minha cabeça, sabe? Eu tava crescendo, eu já tinha sido efetivada, eu tinha reconhecimento, eu ajudava a cuidar da América Latina, eu ganhava, sei lá, 4,5 pau bruto, com 20 anos de idade, mas eu ficava com aquilo na cabeça, e eu vi o exemplo do Caio, e eu ainda morava lá no Jardim Santo Eduardo, eu tinha que pegar, pra vir trabalhar, um ônibus, 2 trens, eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, eu amo dormir, fazia faculdade, chegava lá em casa meia-noite, sabe? Eu falava, não é possível, existe alguma coisa maior do que isso. E aí eu comecei a pensar em franquias. Então eu pensei em franquia de Yogoberry, só que eu ia ver investimento, era tipo 150 mil. Porra, eu ganhava, desculpa, poxa, eu gastava mais do que eu ganhava. Eu não tinha educação financeira, eu nunca tive educação financeira até então. Né? Ninguém me ensinou a guardar dinheiro, né? Ainda mais quando você começa a ganhar mais e você tem 0 educação, você gasta tudo, né? Meu cartão, sabe? Era uma coisa muito louca. E eu falei, não tem como. E aí, logo quando eu acabei os 4 anos de faculdade, só que eu tinha DP, aí eu comecei a fazer as DPs,
Comecei em fevereiro, em maio, o Caio foi convidado pra fazer uma reunião. E olha que coisa louca foi isso, como Deus é perfeito, né? A gente pegou DP de agronegócio. Pensa, agronegócio, tudo a ver com o que a gente faz, né? Só que não. E aí era uma terça-feira, minha chefe não sabia que eu tava fazendo essa DP. Eu tava com o carro dos meus pais, era 7 horas da noite, eu tinha que fazer a prova. E eu ainda não podia sair do trabalho, eu falei pra ela, eu preciso devolver o carro pros meus pais, eu vou devolver, eu já volto pra poder terminar. Eu saí correndo, fui até a faculdade, que era do lado do trabalho, peguei o carro emprestado dos meus pais, fiz a prova, e o Caio falou assim, poxa, eu tenho uma reunião agora, me chamaram pra uma reunião aqui do lado, eu vou lá saindo da prova. Eu nem dei atenção, porque eu nem me liguei, falei, pô, o cara tá indo numa reunião 8 horas da noite, quem que marca a reunião 8 horas da noite? Foda-se, tô falando de palavrão, né? Falei, quer saber? Dane-se, vai lá e faz a reunião. E eu voltei correndo, porque a única coisa que eu pensava era voltar pro trabalho pra terminar o que eu precisava terminar com a minha chefe. Tipo, fiquei até lá 9h30 da noite. E ele fez uma reunião, ele foi convidado a dar um palpite num projeto de uma menina que vendia material gráfico na empresa dele. Ela falou assim, olha, eu tenho um negócio que talvez eu precise da sua opinião, eu quero saber se eu posso fazer. E as pessoas adoram dar palpite e tudo mais. E ele foi numa reunião, que era ali em Moema, e ele ficou encantado com o projeto. O Caio, que tem esse viés vendedor, motivacional, falar com pessoas, ele topou fazer o projeto na hora e ele achou que eu não tinha perfil pra fazer. E ele começou a chamar todos os amigos dele, ao ponto de me deixar trancada dentro do carro na rua pra eu não ver o que ele estava fazendo. E porque ele falou assim, a Fabi nunca vendeu nada na vida, a Fabi não tem habilidade em falar com pessoas, a Fabi não tem educação financeira, a Fabi não serve pra empreender, a Fabi tem que ser escritório. E chegou uma hora que eu comecei a ficar pé da vida, que eu falei assim, cara, você precisa me falar o que você tá fazendo, a gente já é parceiro, a gente já tá quase 5 anos juntos, você precisa me falar o que você tá fazendo. Eu lembro disso até hoje, ele sentou na mesa da sala dele, da cozinha da mãe, começou a desenhar num papel o que ele estava fazendo. Começou a falar como que era a forma de distribuição de produto. Eu falei, é só isso? Ele falou, você entendeu? Tipo, ele ficou assustado que eu entendi. Eu falei, eu entendi e eu quero fazer isso. Ele, não, você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou fazer isso. Ele me levou até a sede da empresa. Eu assisti toda uma apresentação que foi exatamente o que ele assistiu e eu falei, eu vou fazer. Ele, você não vai? Eu falei, eu vou. Ele, então tá, então faz o seu investimento. Eu falei, eu não tinha dinheiro pra fazer investimento, eu não tinha cartão de crédito pra fazer o investimento, eu peguei o cartão de crédito dele emprestado, saí que nem uma louca vendendo os produtos pra poder pagar ele, e eu falei, eu vou fazer esse negócio como negócio da minha vida. Então, eu fiquei 1 ano, que é o marketing de relacionamento, que é o que a gente faz até hoje, é o nosso core, foi assim que a gente começou, foi assim que a gente conheceu, e eu falei, cara, eu vou dar minha vida pra isso, não importa o tempo que demorar, eu vou fazer isso acontecer, porque eu não quero ficar nesse tradicional, eu quero construir riqueza, a minha mente fez assim, bum, eu vou fazer isso acontecer. Eu não tinha as habilidades, eu não tinha nada, eu só tinha uma vontade muito grande, porque eu falei, cara, essa é a ferramenta que eu sempre sonhei. Eu comecei a desenvolver em tempo paralelo, então não era todo dia que eu tinha faculdade, porque era só DP que eu tava fazendo, então eu intercalava, e logo na sequência já era maio, junho eu já não tinha mais as DPs, porque eu já tinha acabado tudo já tinha encerrado a faculdade. E aí, no lugar de ir pra faculdade, eu comecei a fazer o negócio, fazia de ônibus, fazia de trem, porque eu não tinha carro. Minha mãe e meu pai eram super contra, meu pai e minha mãe ficaram 1 ano tentando me tirar do projeto, porque falaram, você não tem perfil, seu negócio é escritório, você nasceu pra isso, o Caio nasceu pra empreender, você não nasceu pra isso. Os meus amigos falaram que era louca, minha melhor amiga falou, você é louca de se envolver em fazer um negócio desse, vai continuar. Todo mundo era contra. Só que eu sempre fui uma pessoa extremamente teimosa. E eu falei, quer saber, eu vou fazer isso acontecer de qualquer jeito. E eu lembro, obviamente, passei por diversas dificuldades. Depois, se vocês quiserem, eu venho contando detalhe de como foi todo o meu processo dentro do marketing de relacionamento. Porque aqui é pra contar minha história, não é pra contar todos os detalhes do marketing de relacionamento. Depois, se vocês quiserem, vocês deixam aqui que eu volto só pra contar isso. E eu tive um ponto de inflexão, que eu lembro que eu tava até hoje, eu já tinha conseguido... Minha mãe começou a ficar muito preocupada por ver eu chegando tarde em casa. Eu chegava meia-noite vindo de ônibus, aqui da Zona Sul, eu morava lá do lado do Capão Redondo. Então ela falou assim, quer saber, eu vou te ajudar a comprar um carro. Ela deu 3 mil reais de entrada num Fiestinha, sem ar, sem nada, peladão. E eu comecei a ajudar a pagar o carro, consegui pagar o carro em 10 meses. Então ela tinha parcelado em 36 vezes, aí eu lembro que eu consegui pagar o carro todo em 10 meses, com toda a grana que eu tava fazendo e tudo mais. Ela começou a dar um pouco mais de valor, porque ela viu que eu tava antecipando as parcelas. E eu lembro que eu tava indo pra casa do Caio, a gente ainda não morava junto, ele morava lá na Granja Viana com os pais. Eu tava indo pra casa dele na Marginal. E eu lembro como se fosse hoje. Eu ainda trabalhava no tradicional, fazia marketing de rede em paralelo. E eu olhei, eu pedi a Deus nesse momento, eu falei assim, me dá uma luz. Me fala o que eu faço da minha vida, onde que eu coloco o meu foco, me dá uma luz. Eu juro por Deus que nessa mesma hora passou um carro, um Siena preto, do meu lado, adesivado. Naquela época a gente usava muito adesivo com o nome da empresa no carro. Passou um Siena preto adesivado do meu lado com o nome do carro.
Não demorou 2 segundos pra minha resposta, passou do lado assim, ó. Eu lembro desse dia como se fosse hoje, que eu falei, caraca, velho, foi muito rápida a resposta, foi muito rápido. Eu no carro, falei, Deus, me ajuda. Eu olhei pro lado, passou assim, ó. Falei, obrigada, é isso. Desde então, cara, eu falei assim, aí, eu tive mais certeza ainda, arrebentei com 1 ano. Eu tava ganhando o dobro do que eu ganhava no tradicional, pedi demissão e comecei a viver só disso. E aí, cada vez mais o nosso negócio começou a aumentar, a gente foi morar junto. O Caio já tinha comprado um apartamento em Alphaville, que ele comprou e não me contou, porque ele achou que ia ficar no pé dele, né? Vai querer morar junto e o apartamento é pra mim, não sei o quê. E aí, nisso, a gente ficou... Aí eu comecei a fazer campanha pra gente casar, porque eu falei, eu quero casar, chega. A gente tava quase 6 anos juntos, 7 anos juntos, sei lá. E não me pede em casamento. E aí a gente foi pro Havaí em novembro, dia 12 de novembro, que foi o dia que a gente casou, 12 de novembro de 2013. A gente já tinha, aí ele já tinha me contado do apartamento, a gente já tava reformando o nosso apartamento pra gente morar em Alphaville. Até então a gente morava num flat alugado ali na Vila Nova Conceição. E aí no dia 12 de novembro ele me pediu em casamento no pôr do sol do Havaí, como eu sempre sonhei, que é uma das viagens que a gente faz através da empresa. Em janeiro a gente mudou pro nosso apartamento, que era nosso. Então a gente mudou para um apartamento de 170 metros quadrados ali em Alphaville. E a gente conseguiu fazer dos nossos sonhos da forma como a gente queria. Graças ao Caio, porque ele tinha toda a educação financeira, porque todo o dinheiro que eu já tinha ganhado, eu já tinha gastado. E até quando a gente foi morar junto, foi quando ele me deu um ultimato final, assim, tipo, você vai aprender a administrar seu dinheiro, cortou cartão de crédito, mandou eu abrir minha vida bancária para ele. E foi aí que eu comecei a aprender sobre educação financeira. Por isso que eu consigo compartilhar bastante com vocês em relação a isso, porque eu aprendi na marra como fazer para juntar dinheiro, como ter educação financeira. E aí, no ano seguinte, a gente já tava morando junto, sei lá, há quase 2 anos e meio. A gente voltou na mesma data, no mesmo lugar, dia 12 de novembro de 2014, pra casar. E foi o dia que eu engravidei da Bela. Depois, se vocês quiserem, eu posso voltar pra contar como que foi que eu descobri, como que foi todo o processo, que é uma história muito legal também. E nisso eu já tinha 4 anos de projeto. A gente já tava super bem estabilizado. Foi quando eu pude tomar a decisão de empreender, de ser 100% maternidade. Eu já tinha empreendido por 4 anos de forma extremamente intensa. Por a gente ser namorado, até então cada um tinha a sua distribuição, então eu desenvolvi a minha distribuição, eu tive a minha história de construção, e por tudo que a gente já tinha construído, eu tive o poder da escolha de falar, eu quero me dedicar 100% à maternidade. Então eu fiquei 4 anos empreendendo full time, depois eu fiquei 4 anos maternidade full time, e aí há mais ou menos 1 ano e meio atrás eu tomei a decisão de voltar a trabalhar pra mim, construir pra mim, porque eu já tava meio que trabalhando, mas eu fazendo coisas pro Caio, eu falei, não quer saber, eu quero fazer coisa pra mim. E aí eu voltei a trabalhar minha distribuição, voltei a trabalhar minha equipe e tudo mais. É por isso que vocês agora me veem um tempo inteiro falando com pessoas, desenvolvendo e tudo mais. Porque há 1 ano e meio atrás eu falei, eu já cumpri meu papel em relação à maternidade. Sinto que meu coração está preenchido da maternidade, eu quero voltar a preenchê-lo profissionalmente. Até eu engravidar de novo, e aí vou me dedicar mais um pouco em relação à maternidade, ou depois eu volto a trabalhar de novo. Então, essa é a minha história, é até aqui. Vocês ouviram praticamente todas as dificuldades e tropeços que eu passei. As vitórias eu acredito que vocês já conheçam um pouco mais, porque vocês já acompanham através das mídias sociais. Mas me fala se um pouco da minha história faz sentido pra vocês. Eu sei que o vídeo tá super longo, eu poderia ser até mais detalhista nesse processo todo de empreender, acho que eu passei rápido demais até aí, mas depois se vocês querem que eu volte com um pouco mais de cuidado e com um pouco mais de tempo pra contar de como que foi essa parte, tá bom, começou a empreender, conta todos os seus tropeços daí, tudo que você passou, me avisa, deixa aqui nos comentários que eu faço questão depois de gravar um vídeo bem específico só pra essa fase de empreender. Mas essa é a minha história, acredito que ainda tem coisas incríveis ainda pra viver, tenho certeza que terão dificuldades, terão tropeços, mas também terão muitas vitórias, e eu faço questão de poder compartilhar para que de alguma forma a minha história possa te ajudar, possa te inspirar, e de que você saiba que os seus desafios não são únicos, não é só você que tem seus desafios, todo mundo tem um desafio na vida, obviamente que cada um no seu grau, mas você não recebe mais peso do que você consegue aguentar. Então o que você tem, com certeza você consegue suportar e você consegue superar. Então, para refletir o que você está carregando aí, o que você consegue superar disso. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa infinitamente melhor, porque é aquilo, né? O potinho de ouro, ele tá sempre lá no final. Então, a gente precisa passar todo o caminho para conseguir chegar por lá. Então, encara seus desafios. Não é só você que tem desafio, os problemas não tá só com você, mas você é capaz de superar, porque você tem força para isso. Eu espero que a minha história, de alguma forma, possa te inspirar a mudar e buscar alguma coisa que você sempre almeja e talvez falta um pouquinho de força ou um pouquinho de motivação para isso, tá bom? E deixa aqui nos comentários se era algo que vocês já imaginavam, se foi uma coisa completamente inesperada. Também vou ter o maior prazer de saber um pouquinho do que vocês acharam. Beijo!